Eu vou conversar agora com um policial, deputado, que está sendo acusado de estar envolvido com grupos de extermínio, José Guilherme Godinho, o Sivuca. Eu chamo você de Sivuca ou eu chamo você de José Guilherme, de deputado? Sivuca. Bom, primeira coisa é o seguinte, como policial, você como deputado não está afastado como policial. Eu estou deputado, mas sou delegado de polícia e tenho um orgulho extraordinário. E continua delegado, quer dizer, não está exercendo pelo fato... Temporariamente. De estar sendo deputado. Está nos jornais agora, quer dizer, uma pessoa acusando você também de estar envolvido com os grupos de extermínio. Como você também é famoso pela frase adaptada do General Custer de que bandido bom é bandido morto... E enterrado em pé, para não ocupar muito espaço. Enterrado em pé. O que você diz, o que você tem a dizer sobre essas acusações que saíram agora? Enfim. Você já ouviu falar em cornos complexos? Eu tenho a impressão que o procurador de Justiça do Estado está acometido desse mal. No princípio do governador Brizola, no período anterior, ele espancou barbaramente a sua esposa, sua amante, não sei, a companheira dele. De qualquer forma, foi merecedor de uma crítica muito severa de minha parte. Eu disse que um ordinário que agride uma mulher não merece tratamento melhor do que o adjetivo ordinário. E ele não gostou. E disse para um amigo que provavelmente eu estaria tendo algum relacionamento mais íntimo. Eu nem conheço essa senhora, preciso deixar bem claro. Aliás, eu aproveito a oportunidade para fazer essa confissão de público, que até hoje é minha mulher, que tem 58 anos e continua muito bonita, ela não acredita, ela ficou naquela dúvida quando a acusação foi feita. Não tem nada a ver. Isso você já disse em casa? Já disse, estou reiterando aqui, mas não tenho nada a ver, pelo amor de Deus, não tenho, nunca tive. Mas o complexo, cornos complexos... Isso, sem querer te interromper, e já interrompendo, o deputado está fazendo essa reafirmação aqui, porque apesar de ser brabo com bandido, tem medo da mulher em casa? Não, tem um carinho por ela extraordinário. Nosso relacionamento é o melhor possível. Então tá, seguindo. Bem, acontece que esse senhor Biscaia é muito íntimo do Nilo Batista, o vice-governador do estado do Rio de Janeiro. E o senhor está brabo. O Nilo Batista, de certa feita, logo no início da campanha, ele teria dito para o Biscaia: olha, Sivuca por Sivuca, eu prefiro do acordeon. Esse Sivuca aí é uma hiena. E lá em plenário eu fui interpelado pelo Barbosa Porto, um outro deputado do PDT, que dizia o seguinte: olha, Vossa Excelência é muito rigoroso com o nosso vice-governador, foi por isso que ele o adjetivou de hiena. Eu digo: Vossa Excelência está equivocado. Eu fui adjetivado de hiena pelo fato de ser velho, feio e até a atividade sexual já se fazer parcimoniosamente. Não, estou com 63 anos. Você está com 63? 63. O nosso amigo Nilo Batista, como é jovem e saltitante, eu vou cognominá-lo de Pequeno Bambi. Para quem não sabe, Bambi é criativo. Ele não gostou, não sei porquê. Afinal de contas, o Bambi é muito mais bonitinho do que a hiena, não é verdade? E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa igreja. E lá uma senhora dizia que não concordava absolutamente comigo, que o negócio dela era virar de lado. Bateu do lado de cá, ela virava porque aprendeu com o Papai do Céu que devia virar outra face. Eu fui claro, eu digo: olha, Papai do Céu, pela Bíblia que eu li, dizia o seguinte, que ele não era só bondade, era antes de mais nada justiça. Papai do Céu não é aquele velho bonzinho de barba branca sentado, só bondade, só passividade. O próprio filho se mostrou violento no dia em que violentaram a sua casa, no dia que invadiram o seu templo. Não violentaram a Virgem Maria, ela continua virgem até hoje. E ele se rebelou, pegou o chicote e meteu a porrada nos vendilhões do templo.
Ela disse, não, aquilo não é verdade, nada disso. Ele ensinou que nós deveríamos virar outra face. Eu digo, a senhora está equivocada, não é por aí. Um dia ele disse, quem derramar o sangue do seu irmão será o seu sangue derramado. Ela disse, não, também não é por aí. Peraí, ou eu li uma Bíblia, a senhora leu outra. Ela disse, não, isso aí é o Velho Testamento. Bom, eu não tenho muita noção da idade do Testamento. Você é mais velho, você é mais novo. Uma coisa é certa. Virar o outro lado é hipocrisia. Não, senhor, tem que virar. Se me agredir, eu digo, eu viro o outro lado. Eu digo, um momento. A senhora sabe qual é a diferença entre atentado violento ao pudor e estupro? Ela disse, não sei. Eu disse, bem, o estupro é a violência sexual contrária à vontade da vítima via vaginal. O atentado violento ao pudor é a violência sexual contrária à vontade da vítima de qualquer tipo, via oral, via anal. A senhora entendeu? Ela disse, entendi. Partindo do princípio que a senhora disse que vira o outro lado, se a senhora for violentada, a senhora vira o outro lado para ser estuprada. Eu acho, deputado, que aí o seu exemplo foi muito engraçado, mas foge um pouco ao espírito cristão da frase do se alguém te der um tapa, se alguém te der um tapa no rosto, vire a outra face, mostre a outra face. Né? Quer dizer, uma coisa foge um pouco da outra. Vamos voltar aqui a falar da violência no Rio de Janeiro e saber se a pregação da violência para combater a violência não acaba gerando mais violência, senhor? De certa feita foi feita uma pesquisa, uma enquete lá no programa Haroldo de Andrade, onde a minha afirmativa é a seguinte: instalada a violência, somente a contra-violência resolve. Olha a minha colocação. E no programa foi colocado nos seguintes termos: instalada a violência, só a violência resolve. Não foi por aí. Todos sabemos que a própria lei, o Código Penal, estabeleceu as excludentes de criminalidade. Uma delas é a legítima defesa, que impõe a você um comportamento doloso. Você não aplica a legítima defesa culposamente ou sem querer. Você aplica a legítima defesa dolosamente, à medida em que você é agredido. E olha, essa coisa de virar o outro lado está ficando monótona. Sabe por quê? Talvez até você suporte um aviltamento. Eu costumo dizer que quando a fome entra pela porta da frente, a dignidade, a moral, a decência saem pela porta dos fundos. Quando você vê uma cria sua, um filho seu, ser vítima dessa violência, você vira um animal. Agora imagine um de nós vendo o nosso filho ser vítima dessa agressão. Em que monstro nós não nos transformaríamos? E não adianta vir com essa coisa de que o conceito é virar outra face. Não vira, não, ninguém vira. Talvez até suporte uma agressão.